Acontece que, muito frequentemente, nós nos esquecemos daquilo que é o mais essencial. Nós deixamos para trás aquilo que é o mais simples. Complicamos as coisas. Ou muitas vezes não entendemos a profundidade da pergunta que Jesus faz. Então, o Evangelho não é uma fábula distante. O Evangelho não é algo criado, inventado. É norma, é roteiro de conduta para a vida a cada instante, a cada dia. E quando Jesus faz uma pergunta, Ele nos toma pela mão e nos conduz a pensar, a refletir naquilo que é o mais essencial da vida. Porque muitas vezes nós esquecemos isso. Então selecionamos algumas perguntas. Algumas que nos farão refletir em cima daquilo que é realmente essencial. Daquilo que ela realmente nos busca, nos conduz a meditar. É interessante, porque 19 séculos depois da passagem de Jesus pelo planeta, nós vamos ver Allan Kardec resgatando, como sendo o expoente do resgate das lições do Cristo na sua pureza, endereçando a espiritualidade superior, perguntas. São mais de 1000 perguntas na obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. É Allan Kardec direcionando as perguntas ao mundo superior. No Evangelho, aqui, na noite de hoje, nós vamos ver o Cristo fazendo perguntas a cada um de nós. Cada pessoa, em cada circunstância que ele fez essas perguntas, pode dizer respeito a uma determinada etapa evolutiva da nossa jornada de espírito imortal. Talvez eu não me identifique com Judas. Talvez eu não me identifique com outra circunstância, com aqueles que estavam na multiplicação de pães e peixes. Mas esses momentos dizem respeito a uma determinada etapa da minha fase evolutiva. Também. E pode ser que eu me identifique muito com algumas situações que vão surgir aqui. Então, essas perguntas são feitas a cada um de nós agora, hoje. E a primeira delas que nós selecionamos aqui. No momento em que Jesus se depara com um homem que atravessava um processo de obsessão, um processo de influência espiritual muito dolorosa. Muito dolorosa. E ao se aproximar daquela criatura, percebendo que não era só a sua personalidade que se manifestava, mas que havia outras, Jesus olha e pergunta. E repito, essa pergunta nos fala hoje. Qual é o teu nome? Parece óbvia a pergunta, não parece? Mas nos perguntemos agora. Será que eu realmente já sei quem eu sou? Será que nós, conquanto estejamos já, alguns de nós aqui, algum tempo, estudando doutrina espírita, procurando entender que somos espíritos, será que ainda, ao ouvir essa pergunta, não nos identificamos com a personalidade do hoje? Será que eu não vou responder instintivamente, eu sou o Felipe, meu nome é Felipe, e vou dar as descrições das características desta atual reencarnação? Mas eu vou muito além disso. Muito além desta etapa reencarnatória. Ela é uma fase. Mas o Cristo fala a espíritos. Fala ao teu ser mais essencial.
a resposta no Evangelho, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 9, é legião, porque somos muitos, a resposta do homem. Nós tivemos muitas personalidades, vivemos através de inúmeras reencarnações em uma vida única, que vamos avançando, vivendo essas novas experiências, várias personalidades, mas nós somos espíritos. E é preciso que nos identifiquemos com essa realidade, para que não sejamos espíritas materialistas, cristãos materialistas, nos identificando mais com a nossa casca, com o veículo de manifestação nossa, com aquilo que nos serve de instrumento no processo evolutivo na Terra. Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo a minha face atual, mas eu preciso olhar nos meus olhos e ver que sou espírito em jornada evolutiva. Qual que é o nome? Eu já tive vários. Mas eu sou espírito. Identificar-se com a realidade espiritual é fundamental no processo de evolução. É fundamental para a compreensão das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, da compreensão das dificuldades que surgem no caminho. Então é fundamental identificar-se como espírito imortal. Quando fazemos essa identificação, quando já nos sentimos assim, e resolvemos, quem sabe, ser trabalhadores do Cristo, renovar a nossa vida, muitas vezes nós podemos cair em processo de invigilância e ouvir então uma segunda pergunta do Cristo. Uma pergunta que nós extraímos do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50. O momento em que Jesus está prestes a ser preso para ser julgado e crucificado. Ele está com alguns discípulos aguardando o momento. E eis que um dos seus discípulos chega, se aproxima e ao aproximar-se, ouve a pergunta que nós ouvimos hoje. Amigo, a que vieste? Qual de nós já identificou a que veio na atual experiência do planeta? Qual de nós? Já identificamos isso? Eu já identifiquei a que vim? Todos nós temos temas centrais na vida. E esse é um processo de identificação muito interior, através da prece, da meditação, do autoconhecimento, do estudo. Nesse processo nós vamos entendendo a que viemos na Terra. O que é que estamos fazendo aqui? E é imperioso façamos esse processo de olhar para dentro de nós mesmos, de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e as nossas potencialidades já, para que, fazendo essa análise, nos conhecendo, nós não caiamos nos equívocos de nos acharmos mais sábios, às vezes, do que o próprio Evangelho. No caso de Judas, que ouviu a pergunta, ele quis ser mais inteligente que o próprio Cristo, achando que uma revolução exterior daria conta do que, na ideia dele, Jesus não tinha conseguido até então. Iniciou o processo que desencadeou na crucificação. Então é importante nos perguntarmos a que viemos, para, analisando isso, compreender se estamos buscando aquilo a que viemos.
Então pense, o que você está fazendo na terra hoje? O que é que eu vim fazer? Aí nós chegamos a uma próxima pergunta. Talvez alguns de nós pensem, puxa, vim à Terra para realizar o meu processo evolutivo. Nesse processo, ser seguidor dos passos de Jesus. Quem sabe? Aí nós vamos para outra pergunta. No momento em que João Batista, ainda antes de Jesus constituir o seu colégio apostólico, reunir os 12 apóstolos mais próximos, os 12 discípulos mais próximos dos apóstolos, João Batista tinha alguns discípulos que depois se tornaram seguidores de Jesus. Quando Jesus passa, João Batista diz, eis o Cristo. É a Ele a quem vocês devem seguir a partir de agora, não mais a mim. Então, eles se dirigem e começam a caminhar na direção do Cristo que já ia adiante. Então Jesus para, se volta na direção deles e pergunta. Para nós que hoje chegamos à casa espírita, que estamos aqui na noite de hoje, é a mesma pergunta que nós ouvimos. O que buscais? Eu posso ter identificado a que vim e não estar buscando isso. O que buscais? O que eu busco ao me aproximar das lições de Jesus? Quais são os meus objetivos ao vir à casa espírita? O que é que eu busco ao ser seguidor, trabalhador? Pensemos nisso. Será que estamos buscando facilidades? Será que estamos buscando posições? Satisfações de desejos pessoais? Ou será que estamos buscando renovação interior? Trabalho, serviço ao próximo, desenvolvimento interior, reforma moral. É importante refletir nesses pontos. O que buscais? O que eu tenho buscado ao me aproximar de Jesus? A todos nós que nos aproximamos, essa pergunta é importante. Porque ela vai nos remeter a uma próxima pergunta. Estamos aqui hoje. Muitos aqui já são trabalhadores, já estão na casa desempenhando alguma tarefa, ou no seu dia a dia, desempenham tarefas de serviço ao próximo, nas situações mais simples. Nesse momento em que nós lançamos um olhar para dentro de nós e começamos a nos estudar e a identificar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, como falávamos antes, começamos a ver aquilo que nós precisamos mudar de forma mais intensa, aquelas tendências que ainda nos prendem aos sentimentos inferiores, aos sentimentos negativos, às emoções deprimentes, começamos a identificar isso e até, muitas vezes, nós nos sentimos pequenininhos, pequenos, sem muitas condições, sem muitos recursos a oferecer. Às vezes, num processo de baixa autoestima, sem entender o poder dos pequenos gestos. A força que há em construirmos aos poucos pequenos hábitos saudáveis. Novos hábitos que vão nos levar aos poucos a um processo de renovação interior. Então a importância de nós analisarmos a próxima pergunta, que se dá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Inclusive nós já falamos dessa passagem aqui em uma outra oportunidade. Quando Jesus está à margem do Mar da Galileia com os seus 12 discípulos, aos pés da montanha, com uma multidão à volta,
e eles não tinham alimento. A multidão faminta e os discípulos preocupados, porque eram poucos recursos de alimento que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Eles procuram Jesus para que mandasse embora a multidão, porque eles tinham poucos recursos para atender às necessidades dos serviços. Então, Jesus olha para eles e pergunta: quantos pães tendes? Como se nós ouvíssemos em nosso coração. Quais são os valores que já tens dentro de ti? Quais virtudes já desenvolveste? Há um traço de boa vontade no teu coração que possa ser colocado ao serviço? Há um poder gigantesco nos pequenos gestos. Pequenos gestos feitos com amor, com desinteresse. Quando nós fazemos algo de boa vontade, desinteressadamente, se movimenta uma força desconhecida ainda por nós. Ao final nós voltaremos nesse ponto. Uma força desconhecida. É então que naquele momento ocorre a passagem da multiplicação dos pães e peixes. Mas nos perguntemos, o que eu já trago dentro de mim? O que eu já trago? Quais as potencialidades que eu posso oferecer ao serviço? Buscando a minha conexão com Deus. Buscando a minha ligação, a ligação dos meus sentimentos, do meu coração com o alto, com a espiritualidade amiga que caminha passo a passo conosco, lado a lado. Lado a lado. Entreguemos a nossa boa vontade a esse processo de renovação. Nós aprendemos em uma pergunta do Livro dos Espíritos, muito importante, em que Allan Kardec faz o mesmo processo que Jesus faz ao nos tomar pela mão e nos levar para as coisas essenciais. Nessas perguntas Jesus faz isso. Nos pega pela mão e vai na essência, naquilo que é o foco da vida. E nessa pergunta, que eu estou falando do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz isso. Ele pergunta, olha, se nós tirarmos aquilo que é a casca, aquilo que mais evidentemente demonstra a imperfeição do espírito, ou seja, se nós formos na essência, como é que nós identificamos o traço mais característico de imperfeição dos espíritos? E aí a resposta dos espíritos superiores é o interesse pessoal. Sempre que houver interesse pessoal nas minhas ações, há aí um traço da imperfeição. Ainda não entendi realmente a essência da vida, do que me compete no mundo. O interesse pessoal é essencialmente esse traço que nós precisamos, ao longo das experiências, ao longo do nosso desenvolvimento, ir deixando para trás. Então os discípulos ali estavam interessados em comer eles também. Quando eles se desinteressaram de comer também, houve uma multiplicação. Uma multiplicação de bênçãos, de forças, de vibrações, de felicidade. A felicidade construída somente para nós é egoísmo. A felicidade construída coletivamente é a verdadeira felicidade. Então, nós chegamos à próxima pergunta. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46. Mais uma vez, no instante que precede a prisão de Jesus. As lições do Cristo são sempre ascendentes. O nível de exigências ao discípulo vai sempre aumentando. Esse é o processo evolutivo.
é o processo de ascensão. Nós sempre vamos enfrentar dificuldades, desafios maiores, porque assim nós vamos desenvolvendo. Nós teremos responsabilidades maiores. É então que nós vemos o momento em que Jesus se prepara para os momentos que viriam, antes ainda da chegada de Judas. E ele convida os discípulos a orarem com ele. E os discípulos adormecem. Era um momento crucial. Aquele era um momento muito tenso da passagem do Cristo pela terra, em que era exigido dos seus seguidores, daqueles que estavam mais próximos com ele, era exigido deles um pouco de atenção, um pouco de trabalho interior, vigilância, estarem despertos. E eles dormem. Então Jesus se aproxima deles como se aproxima de nós hoje e pergunta: por que dormis? Orai para que não entreis em tentação. Será que estamos dormindo na reencarnação? Quantas reencarnações passamos adormecidos para as realidades do espírito, da vida? Quantas vezes atravessamos uma reencarnação inteira voltados só para a materialidade, só para as questões da matéria, apegados? É claro que foram experiências válidas, foram etapas da jornada evolutiva, é claro. Mas hoje, todos que estamos aqui não podemos mais estar adormecidos. Precisamos estar lúcidos e despertos, vigilantes. Tanto se fala do momento difícil que se vive no mundo, do momento difícil que se vive no país. Eis a hora de estarmos despertos, em preces e vigilantes, junto com a espiritualidade amiga, junto com aqueles que estão amparando todo esse processo. Não há nada em caos. Os ciclos da vida seguem sempre. Nos cabe seguir com eles. Seguir com eles. É preciso que estejamos acordados. É como essas perguntas, é como se Jesus olhasse para nós e nos despertasse mesmo, dizendo: ei, amigo, acorda, você está pensando nisso? Você se deu conta que é espírito? Acorda, desperta. Eu preciso da tua cooperação a teu próprio benefício. Desperta. Porque senão estaremos como aqueles dois viajantes que seguiam na estrada para Emaús. Caminhavam após a crucificação de Jesus para a estrada para Emaús, e nessa caminhada falavam entristecidos dos acontecimentos de Jerusalém. Falavam das decepções, que eles acreditavam que Jesus era o Messias. Então, entristecidos, eles iam conversando e um peregrino se aproxima deles e eles não o reconhecem. Eles não conseguem identificar quem era o peregrino que se aproxima e caminha lado a lado com eles. E esse peregrino pergunta: que palavras são essas que trocais enquanto caminhas? Que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Do que nós estamos falando hoje? Qual tem sido o teor das nossas conversas no dia a dia?
bem conectado com o que acabamos de falar. Será que nós estamos mergulhando no pessimismo? Será que nós não estamos dando mais tempo das nossas conversas, dos nossos diálogos, para as coisas que não nos enobrecem, que não nos fazem sintonizar com a esperança, com aquilo que nós estudamos, com o Espiritismo, com as próprias lições do Cristo? E aí nós não percebemos ao nosso lado, caminhando conosco, espíritos elevados, encarnados e desencarnados. Porque nós estamos sintonizados em outra faixa, vibrando em outra sintonia, pensando em outras questões, e não percebemos o amparo da espiritualidade, segurando a nossa mão às vezes, conduzindo os nossos passos, nos auxiliando, nos amparando. A pergunta de Jesus é muito importante para nós. O que é que nós estamos conversando? O que é que compartilhamos em redes sociais? O que é que nós estamos plantando no coração dos outros? Veja como Jesus vai nos levando para a essência, para essências. Então é importante que nós estejamos conectados. Então, quando que eles percebem que era Jesus? Quando Jesus parte o pão, na ação. O gesto de Jesus é que o identifica, assim como o nosso gesto, muito mais do que o que nós falamos, é que deve identificar a nossa condição de seguidores de Jesus. Muito mais do que as nossas palavras aqui, muito mais do que o que eu estou falando aqui na frente, o que vai falar do Evangelho é o que nós estamos fazendo na vida. É isso. Temos plena certeza disso. A nossa conduta moral é que nos identifica como seguidores ou não de Jesus. Não o que nós falamos. O que nós falamos vai ser nossa responsabilidade. Porque nós plantamos coisas boas ou coisas ruins. Mas o que vai falar efetivamente para os outros do Evangelho é o que eu faço. A minha conduta moral. Mas nós chegamos aí a uma das perguntas talvez mais tocantes. Mais tocantes. Simão Pedro, quando Jesus é aprisionado, por 3 vezes nega ser seguidor de Cristo. 3 vezes pelo medo, pelas suas fragilidades humanas, pelas suas dificuldades ainda em compreender e entender as circunstâncias que se modificavam, como nós temos às vezes dificuldade em entender as circunstâncias da nossa vida que se transformam às vezes aparentemente muito difíceis, muito dolorosas, nós não entendemos o que é que a circunstância está nos conduzindo a fazer, a desenvolver. Simão Pedro então nega Jesus 3 vezes. Após a crucificação, o Cristo passa a aparecer novamente aos discípulos, agora em espírito. E numa dessas oportunidades, olhando nos olhos de Pedro, imaginemos Jesus olhando nos nossos olhos. Irradiando aquela bondade infinita, aquela energia. E ao olhar nos nossos olhos, perguntar: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes o Cristo pergunta a Pedro. 3 vezes ele pergunta a nós. 3? Não. 3 vezes. A cada segundo da nossa vida, essa pergunta chega aos nossos ouvidos.
A cada circunstância e situação que surge, essa pergunta chega aos nossos ouvidos. Quando? Quando eu levo uma pedrada. Quando alguém me olha atravessado. Quando alguém me responde de forma rude. Quando alguém me fere o coração. Quando alguém está em discussão. Quando as circunstâncias se modificam. Quando o meu coração está sofrido, eu ouço essa pergunta. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Estende esse amor aos outros, porque se fizeres a um desses menores, é a mim que fazes. Se tu me amas, estende o amor ao mundo. Estende a outros corações sedentos de serem amados. Até que eles aprendam que a grande lição do amor é amar. Sem esperar ser amado. Dar-se em renúncia. E é nesse gesto que o coração se preenche. Mas se nós ouvirmos essa pergunta a cada instante, nós chegamos à última pergunta de hoje. Porque há muitas outras no Evangelho. Mas nós chegamos a uma pergunta de um momento em que Jesus fora chamado para curar uma menina de 12 anos que estava quase desencarnando. Ele que era de uma outra religião, que não aceitavam o Cristo naquele momento, e vai em busca de Jesus pedindo para que ele curasse a sua filha. E Jesus então inicia o trajeto. No trajeto, uma multidão cerca Jesus, uma multidão tocava, apertava, espremia Jesus, mas uma mulher, que há 12 anos experimentava uma enfermidade, que tinha um fluxo de sangue, que era uma mulher excluída socialmente, em uma outra oportunidade nós falamos sobre essa passagem, podemos falar sobre ela, aprofundar. Uma mulher que era solitária, porque a enfermidade que ela trazia a deixava socialmente excluída. Ela não podia estar na rua e sequer tocar nas pessoas, especialmente em alguém como Cristo. Mas ela, contra todas as dificuldades, contra todos os medos e receios que ela poderia ter de se aproximar de Jesus, com todas as suas fragilidades, ela, diferente de todos os outros que tocavam e espremiam Jesus na sua volta, ela toca Jesus na orla da sua veste. Jesus então para, se volta e pergunta: quem? Quem me tocou? Nós estamos hoje na volta do Evangelho. Estamos hoje aqui reunidos na Casa Espírita. Nos façamos a pergunta se nós estamos realmente decididos a tocar e a ser tocados por essa mensagem. Se nós estamos efetivamente decididos a curar as nossas chagas morais. Se eu estou disposto a ter coragem, que é preciso muita coragem para se renovar. É preciso muita coragem para deixar velhos hábitos para trás. Vícios, emoções a que nós nos viciamos. É preciso muita coragem. Nós estamos dispostos? Quem me tocou? É importante que deixemos de ser multidão que fica na volta do Evangelho, ouvindo as lições, sem decidir-se a fazer essa jornada de tocar e ser tocado, de se renovar. Conta Humberto de Campos, no livro O Espírito da Verdade, que havia um tirano chamado Barsabás,
que num certo ponto desencarna após muitas atrocidades realizadas na sua reencarnação. Volta ao mundo espiritual e se vê privado de todos os seus poderes, de todos os seus bens, das suas armas, do seu palácio. Espírito apegado ainda a tudo aquilo, se vê no seu palácio com a sua ex-esposa, vendendo todos os seus objetos, inclusive o seu palácio adorado. Ele então, aflito, acompanha o leilão de todas as suas armas prediletas, as joias extraídas de reinos que foram dominados, os bens de famílias que foram destruídas, os filhos disputando para ver qual ficaria com maior parte da herança dos recursos. Ninguém se lembrava dele com carinho, com afeição. Experimentando angústias terríveis, um desespero naquela aflição, ele busca os companheiros da infância, que também só recordavam dele pelas tiranias e pelas circunstâncias dolorosas que ele havia construído na sua etapa reencarnatória. Em franco desespero, ele vê-se então cego, perde a visão do mundo espiritual e passa a vagar em sofrimento, ouvindo vozes acusatórias que gargalhavam e que lhe apontavam as responsabilidades pelos desmandos e pelas crueldades realizadas para outros corações, a outros corações. Por muito tempo, ele vaga nesse processo de sofrimento, até que se recorda da oração. Concentrando todas as suas forças numa prece sentida, ele passa a caminhar aparentemente sem rumo, mas não percebe que os seus passos agora eram guiados por aquela prece que ele foi acalentando, que ele foi realizando. Depois de algum tempo caminhando, a sua visão retorna e ele se percebe em um local muito diferente, à frente de uma espécie de templo adornado de milhões de estrelas brilhantes e pétalas de flores luminosas. À porta do templo havia um mensageiro que o recebia de braços abertos. Ao se aproximar, Barsabás é acolhido e recebido. Seja bem-vindo, Barsabás. Eis que estás na casa da prece de louvor. Ele não percebia que estava em uma região do mundo espiritual inferior de socorro, de auxílio. E o mensageiro explica: vejas, Barsabás, essas estrelas e essas pétalas luminosas representam preces de louvores feitas na terra, em agradecimento a todos que aqui moram e que fizeram um bem no planeta. Cada estrela e cada pétala é uma prece de agradecimento a um gesto. E ele diz: ai de mim, chorando já, chorando muito, eu não fiz bem algum na terra. Eu não fiz bem algum. E o mensageiro diz: Barsabás, é verdade que muito erraste. É verdade que muitas vezes trucidaste reinos, fizeste sofrimento e dor no coração de muitas criaturas. Mas veja, Barsabás, aquela estrela de brilho tênue é uma prece em louvor a ti. A mim? Sim. Há 32 anos atrás, deste um pão a uma criança faminta no teu reino, simplesmente por vê-la sorrir e por matar a fome dela.
sem esperares nada em troca, deste um pão àquela criança faminta. Aquela criança, Barsabás, ao matar a fome e sentir-se acolhida por ti, te agradeceu com uma prece. Então ele se lembra, chorando copiosamente. Foi Jonaquim, não foi? Jonaquim, ele mesmo. Ele mesmo. Segue a luz tênue dessa estrela, Barsabás, e encontrarás o caminho da tua redenção. E ele então passa a seguir aquela luz que se irradiava da estrela e não percebe que, seguindo aquela luz, descia ao planeta. Em espírito ele se vê então, após algum tempo, diante de uma portinha de uma humilde carpintaria. Sente-se atraído poderosamente e entra na carpintaria e identifica um homem dos seus 40 e poucos anos. Imediatamente ele percebe quem era. Era Jonaquim. Com as mãos calejadas do trabalho, com as marcas características que ele identificava já na infância. Então, qual viajor cansado, sofrido dos equívocos, dos erros clamorosos, ele se atira, se abraça a Jonaquim e descansa, agradecendo a prece feita por Jonaquim. Conta Humberto de Campos que 1 ano depois, Jonaquim tinha nos braços uma criança que ele beijava e amava. Era Barsabás, que voltava à terra, que encontrara com um pão dado, sem esperar retribuição, encontrara o caminho da sua redenção pelas portas da casa. Quantos pães temos? Um só basta. Se a nossa vontade estiver ativa, se a nossa boa vontade estiver ativa e estivermos de coração aberto ao trabalho no reino. Sigamos com Jesus. Há muitas outras perguntas, mas na próxima oportunidade a gente retoma. Obrigado. Vamos para a nossa peça, né?